Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Hoje vamos falar sobre curadoria, né? Curadoria, assunto bacana, relevante para a gente pensar o mercado de arte e principalmente para a gente pensar a nossa posição enquanto artistas, né? Enquanto jovens artistas do circuito. E eu venho respaldado de uma literatura muito interessante aí, né? Para vocês terem uma ideia, Hans Urs Ubrist. Aqui, ó, livrinho, deixa eu ver se aparece para você, ó. Livrinho massa, a história da curadoria. Ó, que bonitinho. Ah, bacana. Um dos caras, um dos principais nomes. Quase 300 páginas para você se divertir e se interessa pelo tema. André, acabou? Não, longe disso, né? Longe disso. Nós temos outra discussão, ó, sobre o ofício do curador. Olha que bacaninha, mais um livro para você pensar em curadoria, né, ó, bonitinho. E vou me respaldar muito nele hoje, na nossa fala sobre o ofício do curador do Alexandre Dias Ramos. Ah, André, mas e aí, que mais? Não, tem mais. Quer mais? Tem mais. Aqui a gente mostra de onde vem o esquema. Aí, ó, mais um para você. Esse é fininho, ó. Esse aqui é para você ler no intervalo do jogo, que daqui a pouco vai começar ali, ó. Tá? Fininho, menos de um dedo. Curadoria de A a Z, do Gene Hoffman. É tipo de um dicionário, tá? Dos termos utilizados. E o último que eu vou me referenciar aqui, mas não menos importante, é um livrinho chamado O que exatamente vocês fazem ou esperam fazer quando fazem curadoria? Ó, bacaninha também, tá? É muitas conversas que o Pablo Lobato e Yuri Firmeza que organizaram, né? São diálogos com vários curadores relevantes. Só para você ter uma ideia, Paulo Reichenhoff, que já curou Bienal de São Paulo, Gaudêncio Fidelis, que já curou Bienal de Porto Alegre, lá, né? A Bienal do Mercosul, estão todos aqui. Maravilha? Tá, daí você deve estar perguntando assim, cara, que pena, hein? A galera marcando de não aparecer hoje. Hoje é um daqueles encontros que não dá para perder. Mas vamos lá. Você deve estar pensando assim, tá, mas e daí? Que vantagem, né? Como diz meu pai, que vantagem Maria leva em conhecer o tema curadoria? Por que eu tenho que saber curadoria? O que é curador? Se você for pegar no princípio da história, o curador é aquele cara que organizava os gabinetes de conhecimento. O que é um gabinete de conhecimento? Era uma espécie de uma sala, tá? Uma sala que tinha de tudo. Tinha borboleta empalhada, tinha arma de guerra, tinha selo, tinha nota, tinha roupa do rei, tinha joias, tinha relógio, tinha de tudo. Então, gabinete de conhecimento, gabinete de curiosidades, né? E com o tempo, isso vai passando, o termo começa a ganhar uma nova cara, que é aquele que cuida. Curador é aquele que cuida, tá? Mas cuida exatamente do quê? Da manutenção da cultura. Começa a flagrar na minha fala aqui para você. É aquele que cuida da manutenção da cultura. Ó, por que eu estou te falando isso? Se você pegar um tiozinho chamado Pierre Bourdieu, tá? Que é um sociólogo, ele vai te falar que a arte ela distinção social, tá? Então, se eu a arte como distinção social, certo? Se eu tenho a arte como distinção social, ou seja, eu te posiciono dentro de um campo social, quem detém mais cultura manda mais. Percebe isso ou não? Então, se eu detenho cultura, todo mundo tem cultura, né? Cultura não é uma coisa que uns têm, outros não têm. Todo mundo tem cultura. Agora, no campo da arte, a gente vai ter uma estrutura que é pautada por aqueles que estão socialmente estabelecidos
versus aqueles que não estão. Beleza? Combinado assim? Então dá pra gente pensar assim, ó. Se a gente visualizar, a gente tem, então, aquilo que o sistema diz que é arte, certo? E legitima aquilo como arte, portanto, legitima como cultura. Cultura pré-estabelecida, cultura legitimada, cultura consolidada. Tá, mas e como é que eu sei se é ou não é? Aí entra, dentre muitos fatores, o papel do curador. Tá, mas então quem é o curador? Existe uma faculdade, um curso de graduação para você ser curador? Não tem. Não tem, André? Não, não tem. Tem cursos, pós-graduação, já vi bastante coisa acontecer, mas assim, não existe um curso, exatamente. Até porque, e aí, o Cauê, né, nesse livrinho que eu tenho aqui, que eu falei para vocês do... Peraí, apareceu na tela? Aí, apareceu, ó. Nesse aqui, nesse livrinho, cara, esse livrinho vale muito a pena. Hein? O Cauê Alves, ele vai colocar assim que o curador é mais ou menos como o vinho. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que curador bom é curador que foi amaciado pelo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais exposições você cura, melhor você fica. E faz sentido, né? Faz sentido. Porque cada exposição vai gerar uma série de problemas que você vai ter que resolver. Resolver de que maneira? Ah, logística, é, disposição das obras no espaço expositivo, iluminação, divulgação da exposição perante a mídia. Então, o que vai acontecer? Eu tenho vários problemas que eu tenho que resolver. Então, é natural que o bom curador é aquele que já passou por muitas vezes esses mesmos problemas. Porque para cada problema ele teve que dar um sacode diferente, ali, uma ideia diferente, uma solução diferente. Tá, André, então você está querendo dizer para mim que o curador é uma espécie de um manager hoje em dia. Isso. Ele é uma espécie de um manager, um gerentão, um cara que coordena muitas coisas. Quer ver só? Olha que bacana. Vou tomar a liberdade de pegar emprestado isso, tá? Só para você ver. Cadê? Cauê Alves. Olha que bacana. Cauê Alves. Ele desenvolve várias. Ele desenvolve várias experiências diferentes, né? Como organizar a exposição. Ó, o curador é um profissional que, como artista, também tem direito à liberdade de pensamento, de expressão, mas que deve obrigatoriamente fazer uso público de sua reflexão, enquanto o artista pode, até pouco tempo, manifestar seus sentimentos ou gosto sem justificá-los. O uso público da reflexão pelo curador deve ter um sentido que indiretamente está ligado à história e à vida política. Então, eles todos são vários curadores aqui, são 8 nesse livro, eles são meio que unânimes em dizer o seguinte, que o curador, o que existe de comum entre todos eles, é que é, ele tem uma grande capacidade de conhecer a história da arte. Tá? Então, acho que assim, ó, se eu fosse você agora aí, ó, eu colocaria um asterisco bem grande, assim. Curador conhece história da arte. Ao conhecer história da arte, ele consegue fazer tangências do seu trabalho com aquilo que já foi produzido historicamente. Beleza? E se ele consegue posicionar o seu trabalho na linha do tempo, na linha da história, ele também consegue projetar conexões presentes e talvez, ó, veja, ele não é uma mãe de Ná, assim, do negócio, né? Mas ele projeta uma percepção futura. Tranquilo? Olha aqui, ó. O que ele faz? Achei aqui, ó.
Olha que bacaninha a fala do Cauê Alves. Ó. Deixa eu só admitir mais um aqui. O Sérgio. Ó. Trata-se de um campo interdisciplinar que envolve noções conceituais, reflexão, tomada de partido, arquitetura, produção, montagem de exposição, design de interiores e gráfico, contabilidade, iluminação, conservação, setor educativo, editoração e publicação. Viu quanta coisa o curador faz? O curador está envolvido diretamente com todas essas questões que eu coloquei aqui. Então, o curador, em tese, ele deveria se preocupar, por exemplo, com a editoração de um catálogo da exposição. Eu sou só artista, eu faço a obra. Mas daí eu delegaria ao meu curador, o curador ele ia entrar em contato com o designer gráfico, e ele ia falar assim, ó, eu quero que as páginas desse catálogo sejam pretas, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, no meu trabalho, eu só faço trabalho preto e branco. Então, talvez um catálogo para mim fosse legal, um catálogo com folhas pretas, certo? Massa. Ele poderia pedir uma textura de calçada. Por quê? Porque eu falo do centro urbano de São Paulo. Então, bacana ter uma marca d'água, assim. Mas, ó, veja, quem está projetando isso é o curador, não é o artista. É o curador que já está pensando numa narrativa. Então, outro asterisco que eu quero que você coloque aí nas suas anotações para mim. Toda a exposição conta uma história. Beleza? Só faz sentido você expor se você tem algo a dizer. Tranquilo? Só faz sentido você expor se você tem algo a dizer. Quer ver como é simples se a gente traduzir isso para o senso comum? Faz sentido você ir no cinema para ver qualquer história? Ou o filme tem que ser interessante, ele tem que ter começo, meio e fim? Você já percebeu quando o roteiro é uma droga? E você sai arrependido de ter perdido aquelas suas 2 horas ali na frente da tela vendo o filme? Você pensa, meu Deus, sério mesmo que acabou assim? Ó! Por quê? Porque o tempo das pessoas vale. Talvez a coisa mais cara no mundo hoje em dia seja o tempo. O tempo que as pessoas despendem para fazer qualquer coisa. Então, quando eu vou fazer uma exposição, eu tenho que pensar que vai ter gente que vai perder tempo vendo o meu trabalho. Se ele vai perder o tempo que é tão sagrado na vida de qualquer ser humano, o que eu estou agregando na vida daquela pessoa? Que conexões o meu trabalho faz com histórias já passadas, histórias presentes e histórias futuras? Eu trago isso no meu trabalho? Eu me preocupo com isso? Ou, eu sempre gosto de meter o pau no copo de leite aqui, né? Ou o meu trabalho é só um monte de representação de copo de leite? Porque se for, velho, eu não sei se realmente a exposição individual ou coletiva lhe pertence. Porque você não tem absolutamente nada a dizer para ninguém. Ou você pode dar de presente para alguém que acha bonito o copo de leite. Bacana, show de bola. Ela vira um objeto. Um objeto assim como dar um perfume, uma caixa de uísque, uma, uma, uma volta de xaxixa, assim. Uma volta de xaxixa, ótimo. Mas ela não tem o caráter de arte. A arte é mais que isso. A arte ela tem que trazer a latência. Ela tem que criar borbulhas no estômago. Ela tem que fazer com que a pessoa que está vendo se sinta incomodada de alguma maneira. E o incômodo pode ser de diversas maneiras. Pode ser um incômodo de amor pelo seu trabalho, pode ser um incômodo de ódio pelo seu trabalho, pode ser um incômodo de curiosidade para saber mais sobre aquele assunto, mas ele tem que mover as pessoas. E o papel do curador é exatamente organizar esta narrativa, organizar as obras, em começo, meio e fim. Primeiro vem essa, depois vem essa, depois vem essa, depois vem essa, para que, no final da exposição, o observador tenha esse incômodo que eu estou falando. Deu para entender? Então, o curador ele é responsável por organizar o pensamento, que nem sempre é muito claro para o artista. Porque o artista é como se fosse uma antena parabólica, assim, ó. Ele recebe informações de tudo quanto é canto. Como assim informações de tudo quanto é canto?
do mundo astral, do mundo jornalístico, da ciência, das suas convicções. A cabeça dele, ó, é uma constante panela de pressão, assim, ó. A cabeça do artista tá assim, ó. Então, pode ver quando você vai conversar com os artistas, assim, ó, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho sempre, né? Porque eu, graças a Deus, tenho meus mentorados que são uns caras fenomenal. Mas assim, você vai conversar com eles, eu tenho uma série disso, eu tô pensando em fazer isso, eu tô pensando em fazer aquilo. O cara sempre ele tá pensando em fazer alguma coisa, ele nunca tá parado. Ele não consegue sossegar o rabo ali e fazer meia dúzia de trabalho e ficar naquilo. Não, ele sempre tá viajando na maionese. Por quê? Porque ele é como se fosse uma antena. Ele tá vendo, ele tá recebendo informações, ele tá fruindo, e a cabeça dele já tá pensando a quem. Se ele pudesse, eu tenho uma figurinha que de vez em quando eu solto no WhatsApp, mexendo o doce assim, com várias mãos. O artista seria esse cara que pintaria 2, 3, 4, 5, 10 obras ao mesmo tempo, porque ele tem várias ideias, vários projetos, várias coisas. É isso. Agora o curador, ele vai pegar essa zona toda que é a cabeça do artista e vai pôr começo, meio e fim. Por isso, quando eu vou fazer uma exposição, eu pensando como artista e agora pensando na posição do curador. O curador, ele vai tentar dar uma lógica para esse caos. Então não é porque você tem 85 obras que eu vou expor as 85 obras. Porque talvez aquelas 85 obras, elas falem de diversas coisas, diversos assuntos. Só que se eu mostrar todos esses assuntos, é como se eu tivesse uma sala cheia de pessoas conversando ao mesmo tempo sobre diversos assuntos diferentes. Então isso cria um caos mental na cabeça de quem está vendo a exposição. Então o papel do curador aqui é chegar para você e falar assim, Jerônimo, você está vendo essas 80 telas que você tem aqui, querido? Você percebeu como essas 20 aqui, ó, elas falam disso. Essas outras 10 aqui, ó, elas estão falando daquele outro. Essas outras 15 aqui, ó, estão falando desse outro assunto. Esse, né? Que tal se a gente expusesse só essas 15 aqui, ó, que falam exatamente sobre isso? E daí todas essas outras aqui a gente deixa para expor depois. Então sempre é um diálogo entre o artista e o curador. Nunca é a voz do curador, ou não deveria ser, né? É sempre prevalece a vontade do artista, mas deveria ter esta conversa antes. Eu não posso produzir 10 obras para expor 10 obras. Eu tenho que produzir 80 obras para expor 10. Eu tenho que dar esta margem para o curador conversar comigo. Beleza? Quem faz a curadoria aí, quando conversa comigo, a gente já começa bem cedo, assim, a falar, ó, você precisa de um tema. Esse tema ele vai cintilar ali, a gente já conversou isso aqui também. Ele vai cintilar subtemas. E esses subtemas vão gerar várias telas. Cada subtema desse. Por quê? Porque eu estou tentando já antecipar um passo. Eu não sei se você percebeu. Mas eu, quando falo isso para você, eu estou antecipando um passo. Qual? É tentando dar uma ordem para a sua produção. Tentando fazer você, artista, que é muito loucão, assim, muito doidão, e que tá certo, porque você é artista, que bom que você é assim, senão você não seria artista, você seria uma máquina, mas tentando dar uma ordem nesse teu caos. Então eu tenho, por exemplo, mentorados que pegaram o planejamento, assim, e eles visualizaram lá, cara, preciso fazer 24 subtemas? Legal. Eu vou sentar porrada nisso e vou fazer. Uma das minhas mentoradas tá aqui, não me deixa mentir. Vou finalizar o primeiro semestre inteiro. Cara, desceu a porrada e fez a quantidade de obras do primeiro semestre inteiro. Mas por quê? Porque ela já entendeu que tem que ter uma ordem. Esta ordem é para que façam sentido. Na hora que ela expor o trabalho, é tipo colar a figurinha em álbum. Manja ou não? Quando você já tem o álbum pronto e você já tem a figurinha, é só colar, porque ele já está organizado. Tum, 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 tum. Quando você fechar uma página, você tem um time inteiro completo, né? Então, o curador, ele cumpre esse papel. Ele cumpre o papel de não te deixar viajar na maionese. Ele cumpre o papel de ser teu parceiro na hora de ir lá montar a exposição. Ele cumpre o papel de negociar com outras pessoas dos quais você, às vezes, não tem a expertise para isso.
Ele cumpre o papel de antecipar passos que você não está vendo. Por exemplo, assim, velho, você vai mandar aí de Manaus 10 telas de 1,5 m por 2 lá pro Uruguai? É sério isso que você vai fazer, velho? Como que você vai mandar essa porra aí? Daí o artista olha, para e pensa assim, pois é, né? Como é que eu vou mandar tudo isso? Mas o curador já viu que vai dar merda. Sacou, não? Porque ele tem essa expertise, ele tem essa experiência de outras exposições que ele também foi aprendendo, porque ninguém nasce curador. O curador começa fazendo uma curadoria na exposição da churrascaria, depois vai melhorando, vai para um centro cultural bem pequenininho, numa cidade bem pequenininha, depois maiorzinho, depois um museu pequenininho, um museu maior e assim por diante, até ele chegar onde precisa. Então, ser um puta curadorzão. Deixa eu ver o que a Nath colocou aqui. Professor, as obras têm que ter uma história por trás para o curador avaliar? Toda obra conta uma história, Nath. Toda obra conta uma história. A história que ela conta é a história que você quer contar. Não é que o curador vai contar. Você conta a história que você quer contar na sua obra. Agora tem um detalhe. O curador, ele é um cara tão sagaz que ele vê a tua história e ele enxerga tangências com outras histórias. Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo para ficar claro. A Tati. A Tati faz sobre o benzimento. Ela tem uma pesquisa árdua em cima disso. E com uma envergadura muito grande em termos de potência sobre a ideia do benzimento enquanto patrimônio cultural imaterial. Então, veja, ela tem diversas histórias sobre o benzimento, mas eu, como curador dela, se eu fosse curador, eu já poderia tangenciar outras visões que não aquelas que ela está me passando no momento. Eu poderia, por exemplo, falar que o benzimento em determinadas religiões não é bem visto. Entendeu? Mas isso, vamos supor, eu sei porque ela já me deu 200 aulas, né? A Tati, cada vez que a gente conversa, ela me dá uma aula sobre isso. E eu sou um cara muito privilegiado, porque eu aprendo com cada um dos meus mentorados um pouco da vida deles e eu coleciono todas comigo. Mas assim, ela já me contou várias histórias, mas vamos supor que ela não tivesse me contado isso. Eu poderia fazer no meu texto um link dizendo assim, olha como é importante isso para uma sociedade brasileira que é composta de diversas matrizes, não só europeias, mas também aquelas que não são eurocêntricas. E como por vezes isso acaba esvaindo pelos dedos, né? A gente acaba não dando a devida atenção para uma parte cultural do nosso país que é super relevante. Só que, lógico, eu não vou falar desta forma no meu texto, eu vou ter que construir um texto que também é poético, porque o curador, ele não é um. Veja, ele é um curador, não é um jornalista. Ele é um curador, ele não é um professor de português, um cara da gramática. Ele está muito próximo de um poeta. Só que é um poeta que ele vai trazer informação. Ele vai pegar essa pesquisa que é mais densa do artista, vai amaciar ela, vai explicar com mais delicadeza para que o observador entenda. Porque aqui nós somos privilegiados. Por que privilegiados? Todos que estão aqui gostam de arte de alguma maneira, já tiveram contato, ou fazem arte, ou vão em museus, vão em galerias, conhecem coisas. Agora tem gente, e você deve conhecer uma par delas, e cara, se você chegar e mostrar uma tinta acrílica ou uma tinta óleo, pro cara dá no mesmo. Se você mostrar uma tela impressa e uma tela pintada, pro cara dá no mesmo, porque ele não vê diferença naquilo. Tipo, o olhar dele é tão bruto, é tão simples, que o cara não consegue ver a fineza da pesquisa do artista. Você entende isso ou não? Então o curador ele está aqui para isso. Agora você começa a entender uma coisa. Olha que loucura que eu vou te falar. Você começa a entender por que exposições que têm curadores vale mais do que exposições que não têm curadores. Faz sentido ou não faz sentido? Eu vou pegar e vou expor na churrascaria.
E eu vou pegar e vou expor num salão que passou pelo crivo de determinados curadores. Faz sentido para você? Tem conexão? É lógico que tem, porque veja, se eu, artista, pego minhas 10 obras e penduro na parede do jeito que eu acho melhor, talvez eu não esteja me preocupando muito com a narrativa. Talvez eu não esteja me preocupando muito com o outro. Talvez eu esteja satisfazendo uma vontade minha enquanto pessoa. Mas será que a minha vontade prevalece sobre o discurso? Talvez um curador venha para melhorar essa ação inteira. Você entende isso? Então, veja, se eu faço uma exposição que eu tenho um curador, você concorda? O que é no mínimo da gente pensar? O curador teve esse papo que eu estou tendo com vocês aqui. O curador chegou e falou assim, ô Bruna, cara, você tem 80 telas aqui, velho. Não vai caber tudo isso lá naquele lugar. Se a gente separasse umas 50, não vai ficar melhor organizado? Tanto que nesse livro que eu estava falando para vocês, esse aqui, ó, esse amarelinho, ele começa contando um pouquinho da história. A Regiane Cintrão, que é uma curadora, ela vai dizer que ali no Renascimento, mais ou menos por essa época, assim, o comum era você empilhar as telas na parede. Então, assim, enquanto tivesse buraco de parede, você soca uma obra. Só que daí o que era colocado? Era colocado pela moldura. O que separa uma obra da outra era a moldura. Tá? Então, nessa exposição tinha animal, tinha paisagem, tinha retrato, tinha natureza morta, tinha de tudo. Né? Tinha de tudo. Só que ao fazer isso, ficava uma zona. Você entendeu? Ficava uma zona. Porque o que eu vou contar a partir da hora que eu vejo um cavalo, vejo um copo de leite, vejo uma paisagem, vejo um retrato de alguém, vira uma zona. Daí, com o tempo, essa exposição ela vai mudando. Ela vai deixando de ser uma exposição focada nas molduras, né, no espaço da parede, e ela vai ganhando um espaçamento. Então, o espaço expositivo começa a, o espaço começa a valer, ele começa a ser mais interessante. O espaço começa a ditar regras para a maneira como que as coisas têm que ser apresentadas. Tá? Isso eu estou falando de por volta do começo do século XX. Beleza? Só no começo do século XX é que a gente vai ter uma preocupação de que tem que ter, por exemplo, assim, sei lá, 1 metro de distância entre uma obra e outra. E a parede não precisa ficar socada de obra de arte do chão ao teto. Até então era assim, ó, tem obra, pendura, tem obra, pendura. Mas se eu tenho obra e pendura, tenho obra e pendura, já ficou na cara que eu não estou validando um discurso narrativo. Pegou? A obra de arte, ela perde o tesão, ela perde a potência que tem para se apresentar. Deixa eu ver o que a Juliana fala aqui. Professor, sinto que faz total sentido isso que você diz. Na experiência que tive com curadoria, o artista queria levar muitos quadros por questões afetivas. É sempre assim. A seleção que fiz permitiu que se criasse 2 exposições. Olha que legal. Mais organizado e o cara sair na vantagem, né, Juliana? Uma agora e outra prevista para o ano que vem na mesma galeria. Olha que legal, cara. Tipo, não deixou de expor o que o artista queria expor. Só que fez mais sentido. Você entendeu? Por exemplo, o Jerônimo. O Jerônimo me apresentou um projeto. O Jerônimo também é professor. E os alunos dele produzem quadros. Agora, será que eu, como orientador desses estudantes, será que eu já não tenho que pensar? Se eu tenho um projeto que eu pretendo expor o trabalho dessa galera, eu tenho que talvez pensar o que eu vou fazer com essa galera. Será que não?
Será que eu não devo pensar assim, tipo, porra, eu quero participar de uma lei Paulo Gustavo, por exemplo. Que é uma coisa, ou uma Aldir Blanc, vamos pensar uma Aldir Blanc, que é pro Estado, assim, né? Porra, legal. Será que, de repente, eu não teria que provocar esses estudantes para pensar o Estado, de alguma maneira, ou a temática deles em relação a alguma coisa que faça sentido? Porque quando eu vou buscar a lei de incentivo, eu estou dizendo que o público, vai arcar com a grana dessa exposição, né? Será que cabe tudo lá dentro? Será que é pensado assim? Bem, repare nessa minha última colocação que eu fiz aqui para vocês, envolvendo dinheiro e forma de expor. O Cauê Alves, ele vai deixar muito claro que a última coisa que deveria ser era um curador que tivesse preocupado com o mercado financeiro. E me parece meio óbvio, né? Porque quando o curador está interessado no mercado financeiro, ele vai fazer o que o mercado quer e não o que o artista quer. Você percebeu a diferença? Se o curador é responsável pela parte financeira da parada, a gente tem um problema aí. A gente tem um problema. Porque eu vou privilegiar quem está dando o capital. Eu vou fazer isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Se a lei é governamental, eu tenho que satisfazer o direito do público. Eu tenho que achar um argumento que seja favorável para esse público. Agora, eu não estou pensando nos artistas, sendo que a curadoria deveria ser exatamente o contrário. Eu tenho que pegar o que o artista quer e ver de que maneira que eu vou organizar isso no espaço, de que maneira que eu vou montar uma justificativa coesa para o meu projeto. Eu, curador, no teu caso, Jerônimo, com os teus estudantes lá, você vai ter que quebrar a cabeça para pensar como é que esse trabalho aqui, dessa galerinha toda que eu estou ensinando, faz sentido ser mostrado para a comunidade. Possivelmente você vai cair num âmbito assim, tipo, olha que interessante, olha o que a arte é capaz de fazer quando mostrada para pessoas. Ele passa a ver o mundo melhor, ele passa a ver as cores de forma diferente, ele passa a dar respostas críticas que antes não dava. Então, possivelmente você vai ter um rolê mais ou menos assim, não sei. Mas isso depois a gente vai no tete a tete, eu e você aqui. Mas, Em André oi, Samazela. Eu, principalmente por causa da poética, né? A gente isso, vai apresentar uma história para eles. E isso. através dessa história, porque quando a gente, na faculdade eu vi que quando você pega uma obra, de todos os artistas, tu tem que pegar obras que falem coisas parecidas, né? Não sei, Isso, então tu vai ter que apresentar isso para o público. isso. Eu gosto de pensar, Magela, que olha só, numa exposição coletiva, a gente deveria pensar que a exposição coletiva é um enorme texto, Isso. bom? É um enorme texto. Daí, a obra número um é como se fosse a primeira frase do texto. A obra número dois, a segunda frase do texto. A obra número três, a terceira frase do texto. A quatro, a quarta frase do Exatamente. texto. De tal maneira que quando eu terminar a última obra apresentada, ela finaliza aquele meu texto. Ou seja, ela conta, ela narra uma historinha. Qual Elas se, historinha? Eu não faço. elas se complementaram, né? Elas complementam. Elas, elas fecham tudo, né? Isso. A boa exposição é essa. É aquela que consegue contar uma história. É aquela que fecha uma narrativa. É aquela que monta um argumento. De novo, Jerônimo. Se eu vou fazer um projeto, eu tenho que pensar assim: será que eu consigo demonstrar todo esse meu argumento por meio das obras que eu estou expondo? Essa é uma pergunta válida para quem vai escrever um projeto. Se eu vou pleitear um projeto, será que eu estou conseguindo dar conta, velho, com essas obras que eu estou fazendo aqui com a molecada? Uma coisa a se pensar, né? Então, se é uma coisa a se pensar, será que eu já não posso provocar eles antes para que isso satisfaça a minha argumentação que eu vou pôr lá no edital? Tchan, né? São coisas a gente bater o martelo depois. Ah, eu sou artista aqui, a, a, a Verinha. A Verinha também vai escrever um projeto, está escrevendo um projeto aí.
Então, assim, será que a somatória das minhas obras contam a história que eu quero passar para o público? Será que eu não tenho que pensar isso enquanto artista? Porque, veja, se você tiver a cabeça do curador na tua cabeça, olha que legal isso que eu estou falando para você. Se você é artista, mas também entende qual é o papel do curador, você está entendendo o jogo. E se você está entendendo o jogo, você sabe movimentar melhor a tua peça no tabuleiro. Cara, cantei uma pedra para você bem importante. Pegou quem pegou. Isso faz total diferença. Porque se eu penso dessa forma, eu já vou organizar minha produção de uma maneira mais coesa. Se eu já estou pensando assim, eu vou sentar e vou escrever essa narrativa. Para quê? Para dialogar com o futuro curador. Fala, Nath. Professor, é sobre aquela pergunta, Tá, assim, o senhor explicou porque eu me perdi na explicação, tá. Eu explico de novo, Nath, sem problema algum, tá? tá Uma certo? obra de arte, vamos supor, ó, tem uma obra de arte chamada A Dúvida de Tomé. A Dúvida de Tomé é uma obra de Caravaggio, tá bom? Então, o Caravaggio, ele fez o Tomé, né? Tomé da Bíblia lá, com o dedo no buraco da lança que tinha espetado Jesus Cristo, tá bom? Então, se você digitar Tomé Caravaggio, com 2G, você vai ver essa historinha que eu estou te contando. Então, para que serve? Por que o Caravaggio fez aquilo? Ele fez com um intuito. Ele fez com um intuito. Ele fez sob uma encomenda religiosa. Qual era a encomenda religiosa? Que aquela passagem da Bíblia pudesse ser traduzida em imagem. Então, algum padre, algum bispo, algum papa chegou para o Caravaggio e falou assim: está aqui Cristo, Cristo tem que aparecer com os braços abertos, com um semblante legal, e o Tomé tem que ficar com uma cara de apavorado, porque ele viu Cristo sendo morto lá na cruz. Beleza? Você entendeu, Caravaggio? Entendi. Só que o Caravaggio, ele, ele era um cara meio, porra, eu sou um pouco transgressor. Eu tô meio de cara com eu ter que ficar fazendo tudo que a igreja quer, porque a igreja acabou salvando o Caravaggio de problemas com a justiça. Então a igreja extorquia a obra pra caralho do Caravaggio. Então ele resolve fazer a galera mais escória da Roma antiga. Como? Ele põe a roupa tudo rasgada, aquela unha suja do Tomé. Ele conta outras histórias que estão dentro do quadro, mas não estão dentro do quadro. Você percebe ou não? Tipo, ele escolhe um cara que ele era um ladrão na Roma antiga para ser um cara que vai representar um ser muito puro da história religiosa. Quando ele ia fazer uma santa, ele pegava uma prostituta da Roma antiga. Então você percebe que são histórias que, se eu não te contar, passa batido. É só uma mulher. Verdade. É só um ladrão, é só um homem, não é um ladrão. Você não sabe essa história. Essa história está por trás. Então quem que vai fazer essa história que está por trás? O curador. O curador vai iluminar, ele vai falar assim, ó, tá vendo? Olha isso aqui. Olha que interessante isso na produção desse artista. Olha aquilo outro interessante. Olha como isso aqui é nítido que ele busca influências aqui nesse outro lugar. Isso é o papel do curador. Então você tem uma história, você, Nath, você vai contar uma história, sei lá qual é a história que você vai contar, mas você tem uma história que você sente necessidade de representar na sua obra de arte. Bom, foi lá e fez. Massa, tudo bem. Agora você me chama para ser teu curador. Cara, eu vou ver a tua história, porque eu conversei com você. Isso também é uma outra coisa interessante, hein? Todo curador tem uma escuta ativa. Ele presta atenção no que o artista lhe diz, qual era a intenção do artista. Então ele não parte do além, ele parte das intenções do artista. E dali ele cria pontes, conexões com outras histórias que ele, curador, está enxergando. Ô, Nath, veja se faz sentido para você.
eu pegar esse teu quadro, que você inventou uma história aí que você quis representar, e mostrar para o Jerônimo vai dar a versão dele desse quadro, você concorda? Sim, Agora, você concorda que se eu pegar esse mesmo quadro e mostrar para a Tati vai dar outra cara de história para esse teu quadro? sim. Então, cada curador vai trazer uma visão expositiva, uma visão da produção artística. E daí você entende também por que, às vezes, eu pego uma obra de arte e mando para um salão e não entro. E daí eu pego essa mesma obra de arte, mando para outro salão e daí eu entro. Por que Entendi. vai acontecer? Porque eu estou mostrando para pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com olhares diferentes. Eles tiveram eles se conectaram com a minha narrativa de tal maneira que eles enxergaram para além. Enquanto naquele primeiro salão que eu mandei, o cara bateu o olho e não, sei lá, não tocou o coração dele. Ele não conseguiu ver muito mais pontos. Mas por quê? Porque uma obra de arte é diferente de uma conta de matemática. Ela não é 1 mais 1 igual a 2. Ela é aberta. Ela é subjetiva. E aí que vem o papel do curador. Quanto mais o curador conseguir, ou quanto mais legibilidade existir numa exposição, mais fácil será para o espectador compreender quais eram as expectativas e interesses do artista. A função do curador está aí. E você entende que quando ele faz isso, ele é como se fosse um paizão, uma mãezona ou não? Sim, entendo. E também ele é tipo um observador, né? Total. Ele talvez seja aí um dos observadores mais carinhosos para com a sua obra. Ele é o cara que talvez seja um dos primeiros que você vai explicar o que você quis, e talvez ele vai te dar uns caminhos. Ele vai falar assim, poxa, Nath, ó, legal essa tua história. Eu nunca vi um curador que olhe e fale para você assim, nossa, que merda de história, hein? Que bosta de história. Não, não tem. Não tem ninguém que vá chegar assim. Porque o curador ele é muito querido. Ele é um cara que respeita você enquanto artista. Mas ao respeitar você enquanto artista, geralmente ele mete uma vírgula depois. Ele fala assim, cara, que show esse teu trabalho, hein, meu? Porra, bom demais. Mas, aqui, ó, se eu fosse você, eu faria isso, aquilo, aquele outro. Aqui, ó, se eu fosse você, eu juntava esse com aquele outro. Ah, aqui, ó, eu não sei o que. Geralmente é assim o papo. Ah, eu não sei. Aqui eu acho que tem sentido, mas não tem também aqui, ó. Você não acha que esse aqui está mais perto desse aqui? É sempre uma negociação, você e o curador. Beleza? Respondi, Nath, você? Respondeu, professor. Agora eu entendi. Obrigada. Maravilha, maravilha. Muito bem, moçada. Dúvidas? No primeiro round, para a gente entender por que eu tenho que colar num curador, né? Fala aí, Jerônimo. Professor, tenho várias dúvidas, mas eu acho que eu vou deixar para tirar amanhã, porque são muitas, hein? Não, mas escolhe uma ou duas aí, vamos que vamos. Escolhe, não vamos deixar você na lombriga. Deixa eu ver aqui. Coisa boa. Coisa boa é quando o cara tá cheio de dúvidas, assim, ó. Ele já pegou um caderno e anotou umas 35 dúvidas. Vai enfiar um facão cada vez que ele falar em mim. Vai lá. Não, é assim, eu estou entrando nesse mundo de arte agora, né? Eu faz muito tempo que eu gosto de desenhar e de pintar, mas nunca procurei estudar sobre arte, né? E assim, a curadoria era uma dúvida que eu sempre tive, o que era o papel do curador realmente, né? E assim, como o senhor tocou no assunto das crianças, né? Dos meus alunos que a gente pretende expor no final do ano, eu realmente eu tinha muita dúvida como fazer isso aí, e agora eu tá clareando mais a partir disso que o senhor falou. E assim, como eu trabalho com crianças até 13 anos de idade, eu estou sentindo muita dificuldade em escolher realmente um tema para que essas crianças façam as obras dela para expor, entendeu? Não é nada grandioso, é uma coisa bem simples, na própria escola, né, no IF,
onde eu trabalho, e na escola delas, né, que é um trabalho de Uhum. extensão. Então, minha dúvida é exatamente assim, como eu descobrir esse tema e ligar ligar esse tema a um como o senhor falou, a uma lei, a algum acontecimento, sabe? Eu já pensei na parte folclórica da cidade, já pensei em algumas coisas que eles gostam, tipo desenho animado, já pensei em várias coisas assim. Então, minha dúvida é mais ou menos isso aí. Tem outras aqui, Vamos não sei se deu pensar. para entender. Não, deu sim, deu sim. Só um pouquinho, tá? 2 minutinhos, já estou fazendo agora. Aí, voltei. Assim, ó, vamos pensar assim. Para eu gerar uma poética, tá? Para eu gerar uma poética, presume que eu tenho pesquisa, tá? Se eu estou falando com crianças de 2 anos, você concorda comigo que eu não vou ter essa poética? Você concorda? Eu não escutei, professor, falhou o som aí. Falhou? Quando falhou, quando eu estou trabalhando com criança de 12 anos, aí falhou. Quando eu estou trabalhando com criança de 12 anos, você concorda comigo que eu estou trabalhando com um grupo que não está apto ainda para me ofertar pesquisa? Exatamente, concordo plenamente. Tá, se eu não estou com um grupo que é capaz de me ofertar pesquisa, o que eu tenho para selecionar deles? Eu tenho só obras que eu provoquei por meio de um tema. Então, agora Entendi. cabe você, Jerônimo, como A pesquisa cabe a mim, né? cabe a você. Então, cabe a você ensiná-los, discutir sobre um determinado tema da sua região, ensiná-los sobre alguma coisa de história, sobre alguma coisa filosófica da sua região, e daí articular com eles que eles vão fazer uma produção artística. E daí disso você selecionar, ó, vocês vão fazer 3, 4, 5 trabalhos sobre essa temática. Fiquem livres para criar dentro dessa temática. E a partir desses 5 trabalhos eu vou selecionar um de cada um. Tá bom? Eu não deixei ninguém sem expor o trabalho, mas vou expor um de cada um. Daí você tem a chance de montar uma exposição. Outra possibilidade, você poderia pegar uma pesquisa vasta sobre um assunto, discutir com eles, e daí você selecionar, fazer um texto teu, curatorial, e separar pedacinhos desse texto e entregar para cada aluno. Ó, você tem a missão dessa informação aqui, produzir alguma coisa para essa informação. 5 quadros. Você, agora essa informação, mas veja que a informação que eu dou para um não é a mesma que eu dou para outro. Peraí. E daí, na somatória, você vai ter, sei lá, 30 crianças falando de 30 ideias, e vai sair, cada um vai estar fazendo coisa diferente. Não é todo mundo fazendo barquinho, entendeu? Entendi. Não é todo mundo pintando uma flor. Cada um está contando uma micro história, sei lá, a história do bairro, a história da cidade. Só que para cada um eu vou dar um pedacinho da história diferente. E daí sim, por que eu peço 3, 4 trabalhos de cada um? Para eu poder selecionar o melhor trabalho que ele tem para me ofertar dentro daqueles 4 que ele fez. Entendeu? Entendi plenamente. Então, tipo, se eu tenho que contar a história da praça Juca da Silva da minha cidade, eu pego o Paulinho e falo, Paulinho, ó, aqui tem um montão de foto da praça, ó. Aqui era antes de existir a praça, aqui é com a praça, aqui é o prefeito inaugurando a praça, aqui é o Juca da Silva, ó. O Juca da Silva é esse personagem, ó. Ele viveu aqui nessa cidade, tal. Eu vou munir o cara de informações e ele vai criar a partir. Agora você fica livre para criar as obras que você quiser a partir disso. E o cara vai criar 5 obras lá pra você. Beleza. Pô, tesão pra caralho, né, Jerônimo? Se você parar pra pensar, que professor de arte faz isso? Eu nunca tive.
sempre chegava e ditava de cima para baixo, ó, tá aqui o abacaxi. Vamos desenhar o abacaxi hoje. Né? O barco, é. Ou o barco, você... Entendeu? Valeu, professor. Muito obrigado. Essa é uma das muitas que você... Guarde tudo que você anotou aí, que eu quero saber uma por uma das suas dúvidas. Tá anotado aqui. Amanhã a gente conversa. Beleza. Valeu. Valeu, valeu. E aí, moçada? Tem mais dúvidas? Que o importante é isso, né? Quando a gente faz esse encontro, o importante é a troca. Dúvidas, dúvidas? Senão eu vou provocar, hein? Se ninguém me gerar aqui, eu vou provocar dúvidas. Não adianta ir desligando daqui e pegando todo mundo. Senão o Jerônimo vai soltar mais uma segunda ali. Vamos ver? Carolina. Cadê a Carolina? Tá aí, Carolina? Tá nos ouvindo? A Carolina? Carolina Bexiaga. Tá aí a Carolina? Não? Oi, professor. E aí, É Bachega ou Baquega? Batega, muito bem. E aí, Carolina, você já tinha pensado no ofício do curador ou não? Sim, eu tinha até te mandado uma mensagem numa outra aula, acho que numa das primeiras aulas, que eu tinha interesse em curadoria. E eu, como eu moro aqui no centro de São Paulo, eu tenho muito acesso, né, a Legal. exposições, a galerias. Já participei de uma exposição no meu primeiro ano da faculdade. Uhum. E eu fui selecionada para a exposição de 100 a 1000 da Galeria Tato. Sei. E aí também eu tive exposições na outra faculdade que eu estava fazendo, que eu troquei, né? Uhum. E aí eu me interessei, porque eu gosto muito dessa parte da pesquisa, Uhum. e eu gosto muito de ler, né? De estudar, então é uma coisa que eu gostaria de fazer. E para mim é super legal estar ouvindo assim e pensando sobre a pesquisa, a poética. Agora eu estou fazendo umas artes porque antes eu era costureira, então agora eu estou fazendo uma pesquisa para fazer obras de arte com a temática têxtil, né? E aí Sim. eu estou usando tecidos de feltro, retalhos e bordado. Aí eu estou preparando, eu já fiz algumas tapeçarias, né, entre aspas, né? São em formato de tela mesmo, mas com tecido e costura. Sim. Então, aí eu estou criando para um edital novo que eu quero participar, e aí eu já tenho, eu acho que eu mesma já tenho esse viés de pesquisa na hora que eu quero criar alguma coisa para mim, porque eu preciso sempre, como eu vim da costura, do design, então eu sempre preciso dessa pesquisa e uma finalidade ali. Então, eu gosto de pesquisar o que eu estou fazendo e dar um significado para aquilo, não só desenhar uma florzinha, eu não consigo fazer esse tipo de arte, não é para mim. Sim. E nada contra, né? Aqueles que Não, querem nada contra, a florzinha, mas, tipo, se você pensar um determinado espaço do campo do artístico, vai te pedir algo a mais do que desenhar só a florzinha. Sim, Né? sim. Muito bom, muito bom. Bem, então, se tinha alguma dúvida, demos uma encaminhada aí nessa ideia de curadoria, né, Carolina? Sim, e eu vou continuar pesquisando, aí continuar estudando, participando também dos encontros, mas eu gosto mesmo dessa parte de pensar sobre a curadoria. Sempre quando eu vou aqui nos museus, nas exposições, eu leio bem, eu pesquiso para saber do que eles vão falar, porque para mim eu preciso dessa história narrativa e eu também gosto muito de fazer quadrinhos. Porque para mim, aí fala assim, eu sou muito viciada, entre aspas, na narrativa e na história. E eu faço tanto na parte da arte tradicional, assim, das artes plásticas, igual eu estou fazendo com a costura e bordado, quanto eu faço quando eu faço minhas tirinhas no Instagram, faço quadrinhos, que aí eu gosto de contar histórias. Então, para mim, o meu quadro, ou a minha, sei lá, a minha coleção, a minha série, vai sempre ter uma história por trás, porque eu preciso disso, é uma coisa particular minha. Sim, é isso aí. Então, ó, no teu caso ali, que gosta de curadoria, é pensar que, primeiro, tem que ter uma rede de artistas. Não existe curador que não conhece artista. Tem que ter uma rede de locais para expor. Não existe curador que não é amigo de locais para expor. Conhecer centro cultural, conhecer museu, conhecer galerias, conhecer espaços expositivos. Você tem que ter uma organização absurda.
Eu não consigo pensar o curador ser tão doido quanto o artista. Porque o artista ele pode se dar o luxo de ser viajandão, assim, uau, pensar em várias coisas, mas o curador tem que ser o cara pé no chão. É aquele cara que vai cumprir data, é o cara que vai cumprir data de edital, que vai saber entrar em contato com logística, é o cara que vai saber orçar material para acomodar bem as obras, é o cara que vai saber lidar com pessoas. O artista pode se dar ao luxo de não falar com ninguém. Ah, por quê? Porque eu sou assim, eu sou quieto, eu sou tímido, mas eu nunca vi um curador que é tímido. O curador ele tem que ter essa habilidade com pessoas, saber falar com pessoas, porque é assim, faz parte do ofício, entendeu? Então, tipo, muito legal essa tua fala aí de ir em São Paulo, olhar os espaços, começar a pensar, né? Começa a pensar assim, por que o curador, por que essa exposição tem a parede verde? Por que essa parede aqui é verde, mas na outra sala é branca? Por que a obra de arte está na altura dos meus olhos e não no teto? Por que está no chão e não está na altura dos meus olhos? Isso é tudo deliberado por alguém. E tudo isso significa algo. E esse algo soma-se àquilo que está na obra. E isso é intencional, não é à toa. Beleza? Show de bola, Carol? Sim, show de bola. Ai, professor, você falou isso da expografia, e eu fui em algum lugar, acho que foi alguma exposição do MASP, não me lembro se foi exatamente a exposição do Monet, mas eu acho que foi, que eu estava até conversando com o senhor e ele estava falando sobre as legendas serem muito pequenas. Uhum. E acho que também no do Monet, também as legendas eram muito pequenas e a altura dos quadros não estava boa. E Olha. assim, eu não sou alta demais, nem sou baixa, sou média. E eu Uhum. também achei que não estava legal. E aí eu escutei também outras pessoas e Uau. nessa mesma exposição esse senhor falando, só que no prédio do lado, no prédio novo, Sim. sobre as legendas pequenas e aí ou ter uma lupa para ler ou eles colocarem alguma outra coisa que também não seja QR Code, porque tem muita gente que vai no museu e não quer ficar com É. celular e nem ficar olhando QR Code, essas coisas. É. Muito boa observação. Até um espaço que eu não tinha dito, né? Que é a acessibilidade, né? No Sim. museu, isso é uma preocupação da curadoria. Vai ter braille nessa legenda? Porque eu tenho que pensar naquela pessoa que não enxerga. Uhum. Vai ter uma peça tátil para poder tatear, para você mais ou menos compreender como é que é o relevo disso ou não é, a textura. E que nem você falou, o tamanho, né? Eu tenho que pensar que na minha exposição vai um senhor de idade ou alguém que tem uma baixa visão. Olha lá, o Sérgio já fazendo um merchan dele, ó, se não tiver nada disso, chama. O Sérgio faz o material de acessibilidade aí, quem tiver interesse. Então, assim, eu tenho que pensar que vai pessoas que têm dificuldade visual. Eu, outro dia, me peguei, e olha que loucura, eu me peguei fazendo uma coisa que eu só via o meu pai fazendo, e agora eu tô tendo que fazer, olha que loucura isso. Eu tava lendo, meu filho me botou um texto assim na minha frente, assim, cara, e eu não conseguia enxergar nada. Daí eu peguei, não, tira, passa um pouquinho. Daí, de repente, pum, fez um milagre. Eu comecei a enxergar o que ele estava escrito. Naquele momento, caiu uma ficha para mim, assim. Eu, caraca, tem que rever esse óculos, velho. Que já mudou o grau. Talvez eu tenha uma hipermetropia aqui que tá escondida. Mas isso é o quê? Eu tenho que pensar nessas pessoas, cara. Eu tenho que pensar no cadeirante, eu tenho que pensar na pessoa que tem baixa visão, eu tenho que pensar nos senhores de idade que tem uma locomoção mais reduzida. Então, por isso tem que ter uns banquinhos, às vezes. Por quê? Porque às vezes o cara vai ter que dar uma sentadinha para ele refletir sobre a obra, mas a perninha dele já não aguenta mais ficar 45 horas ali na frente, andando e tudo. Eu tenho que pensar num elevador, sabe? Piso tátil para quem vai entrar com a bengala. E tudo isso está dentro do processo de fotografia, né? Desde a montagem até a circulação entre as obras. Muito bom. Obrigado pela oportunidade que você deu aí, Carol, de dar uma arredondada. Nada, professor. Muito bom. Jerônimo, fala lá. Tá com a mãozinha levantada, depois eu passo para a Vera. Sim. É só uma dúvidazinha em relação ao artista, certo?
O artista, como o senhor falou, e tem também no material, muitos deles, inclusive eu, gosta muito de colocar coisas no Instagram, né? E aí, essas coisas são, geralmente, essas obras são colocadas aleatoriamente, né? Sem contar realmente uma história. E aí essas obras, elas são interessantes dessas obras serem utilizadas para expor ou não, né? O curador, ele vai verificar esse Instagram para saber se realmente aquela obra ela tem uma história ou está só ali colocada aleatoriamente? Mas Era isso. você diz isso no Instagram ou você diz isso na exposição? Não, a obra, o cara tem a obra exposta no Instagram e vai utilizar essa mesma obra para expor na exposição. Pode ou não? Ou ela já está exclusa por ter sido já mostrada no Instagram? De forma nenhuma. Ele pode expor onde ele quiser e quantas vezes ele quiser essa obra, né? Tem editais que vão pedir para que a obra seja exclusiva, nunca tenha sido apresentada em lugar nenhum. Agora, o Instagram não é um local, ele é um local virtual. Então, isso não inibe que você exponha essa obra. Agora, você me deu a deixa também para falar de uma coisa interessante. Se o Instagram é um espaço, de certa forma, expositivo, será que eu, como dono daquela rede social, eu não tenho que me preocupar como eu quero que a minha imagem seja vista para a pessoa que flutua na rede social? Será que eu não tenho que ter uma habilidade curatorial de contar histórias no Instagram? Olha a provocação que eu estou fazendo para vocês, hein? Como é que eu mostro a imagem que eu quero que os outros vejam do meu trabalho? Daí você começa a entender por que algumas pessoas têm engajamento e um grande número de seguidores e outras nem tanto, porque elas entenderam que a curadoria que ela tem que fazer das obras de arte, do processo dela, tem que existir. Só que agora tem que existir perante uma distribuição do algoritmo. Então não é exatamente do jeito que você quer, é do jeito que o algoritmo vê que as pessoas querem comprar aquele determinado tipo de produto imagético. Pode ver, o Instagram ele percebeu que quando a imagem era na horizontal, ó, faça esse exercício aqui comigo, ó. Passe a mão assim, ó, na horizontal, tá? Faça esse exercício. Qual que é mais gostoso? Fazer assim, na horizontal, ou fazer de cima para baixo? Qual que você acha que cansa menos? O de cima para baixo, né? Então as imagens têm que ficar na vertical. Pronto. Por quê? Porque assim eu vejo mais conteúdo mais rápido e automaticamente ele consegue projetar mais conteúdo para mim. Mais conteúdo é mais chance de eu ficar no aplicativo. Automaticamente, mais chance de eu ser um consumidor. Então, ali é uma... eu posso até fazer uma curadoria bonita do jeito que eu acredito ser uma curadoria boa no Instagram. Mas não necessariamente eu vou ter um engajamento. Porque talvez o que eu julgue ser interessante como curadoria não seja exatamente o que o algoritmo quer. E daí o filtro passa a ser o algoritmo. O algoritmo passa a não distribuir a sua conta para mais pessoas, embora esteja com uma curadoria que está impecável visualmente. Deu para entender? Mas é legal essa preocupação, eu entender que o Instagram também é um espaço onde eu estou expondo o meu trabalho. Não à toa existem pessoas que só vivem disso, né? Vivem de cuidar da conta alheia, né? Existem pessoas que são perita nisso. Você dá a senha para ele lá, e ele posta, ele sabe o dia que posta, ele sabe o horário, ele sabe o formato, ele sabe as cores, ele sabe como é que é, porque ele já entendeu a lógica desse algoritmo para fazer a coisa acontecer. Muito bom, Jurano, muito bom. Mas se a tua preocupação é se a obra está exposta lá, não pode ser exposta depois, fique tranquilo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Fala, Verinha! Então, professor, eu tenho 3 dúvidas que é tudo semelhantes, né? É uma dúvida que está dividida em 3, em relação à curadoria.
Eu, como curador, eu, como artista, posso ser a minha própria curadora? Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda, como ela falou ali em edital, e aí eu pensei, quando tu participa de organização, assim, de um edital para uma exposição, tu pode entrar como artista também, já que tu está participando da parte da organização. E a terceira é quando é um edital onde tem premiação. E eu, como curador, entrar como artista, isso pode? Então, são as três. E a gente tem algumas questões éticas aí, né? Que são bem interessantes, né? Eu não tenho como concorrer num lugar onde eu sou o júri, né? Me parece uma coisa meio... Eu crio a regra, eu apito, eu saio na final, eu faço gol e eu ainda torço, né? Tipo, não dá, né? Eu não posso exercer vários cargos, digamos assim. Na maioria dos editais vem uma cláusula dizendo que se você pertence à comissão ou qualquer gente que está organizando o evento, você está fora enquanto artista. Você não pode exatamente por essa questão ética, né? Então, não. Me parece assim que não tem como você ser o cara que é o curador do evento e você também ser o artista. Pelo menos não em salões, né? Por vezes, entre amigos, talvez, se aquela pessoa é muito boa de escrita e ela quer fazer a do curador para os outros, mas não tem um peso isso, não é muito relevante para o sistema. Tá? Repete para mim a primeira. Se eu posso ser minha própria curadora. Então, isso que é interessante, né? Porque a tua opinião você já está dando por meio da obra de arte. Uhum. A gente não quer ver de novo a você falar duas vezes. É igual subir para cima, né? Concorda ou não? Se eu pegar e pintar o quadro e escrever um texto sobre ele, é como se eu estivesse dizendo, eu estou subindo para cima. É um pleonasmo, né? Tá, mas por que eu escrevo, então, sobre a minha obra? Não, você escreve para aquilo ficar mais claro para os outros. Você. Você escreve aquele texto para ver se para você continua fazendo sentido a sua pesquisa. Então, quando eu começo a escrever sobre uma obra que eu acabei de pintar, eu estou internalizando tudo aquilo que eu acabei de fazer ali na pintura. Puta, é verdade, cara. Olha, eu não tinha me dado conta disso, velho. Porra, olha, cara, ficou mais legal agora a pintura que eu fiz. Daí passam uns 3 meses, você lê mais uma meia dúzia de livros lá, daí você volta para aquele texto e fala, cara, mas como é que eu não enxerguei isso aqui, ó? Cara, dá para mudar esse texto aqui, dá para deixar ele mais fino. Então você está internalizando o discurso para você mesmo. Beleza? Sim, é porque em algumas exposições eu já vi a própria curadora fazendo e tendo a sua arte junto na exposição. Mas não, eu já vi isso, achei estranho. Não é muito elegante, né? Eu acho que o mais legal é o curador ser um cara externo que está tecendo um olhar sobre o trabalho do outro. Tudo fica mais rico quando eu tenho um segundo olhar sobre uma mesma produção, né? É igual, você viu o cara da novela? Eu sou um noveleiro, né? Você viu o cara da novela que vai se autodefender lá? Tipo, é estranho. Eu cometo crime e eu mesmo me defendo. É meio esquisito, né? É meio estranho. Não à toa que não é normal, né? O cara ser o acusado e ser o próprio defensor de si mesmo, né? Ou como aqueles que em arte às vezes tem, né? Aqueles caras que vão fazer mestrado e doutorado e falam sobre o próprio trabalho. Me parece uma coisa meio estranha. Eu fazer a pintura e eu mesmo defendê-la. Eu teria que ter o outro, né? É o estágio da consagração, né? Que o Bourdieu vai falar, né? O estágio de consagração ele é mais válido conforme a distância do objeto que está em questão. Veja, é bacana ver o Clóvis de Barros Filho explicando essa parte. Você vai escrever um livro, daí você recebe 3 elogios de um amigo seu, da sua mãe e de um desconhecido. E os 3 dão o mesmo elogio. Qual que vale mais? Desconhecido. Do desconhecido, por quê?
Ele não tem nenhum vínculo comigo, é a opinião real dele. Simples assim. Então, qual é a que menos vale? Da mãe. Nesse caso, da mãe. Mas qual que, no circuito social, qual é a que menos vale? O meu. É a sua mesmo. É muito fácil dizer assim, cara, eu pinto pra caralho, eu sou muito bom. Cara, quem que não pode avaliar isso de si mesmo? Agora, o problema é o outro achar que você é muito boa. Esse é o grande problema. Por isso que quando um curador fala assim, porra, Vera, você é fera, hein? Principalmente quando um curador já é muito carimbado. E o cara fala, você é boa? É sinal que a gente tem que abrir os olhos que nós não somos pouca bosta. Como diz meu pai, é pinico cheio. Muito bom. Obrigada. Eu respondi as 3? Eu nem sei se eu respondi as 3 dúvidas. Sim, respondeu. Então... mas no caso, foi todas não. Muito bom. E aí, moçada, mais alguma dúvida? Senão eu vou deixar você comer aquela picanha que tá lá assando, pegar aquele Danone que tá ali no freezer. Hã? Nem falo, me lembro do costelão. É. Você acredita? A Vera me manda foto de costela, cara. Vai lá, Nani. Chore as pitangas. Mas eu que pedi, né? Mas sempre que você tiver carne boa, manda pra mim que eu fico com lombriga. Vai lá, Nani. Falei. Opa, boa tarde, todo mundo. Não, é que essa última parte aí que você falou para a Vera, de estar escrevendo, eu estou nessa parte. Eu escrevo, aí leio mais um pouco, estudo mais um pouco, já mudei o texto sei lá quantas vezes, entendeu? Só que é aquilo, né? Eu estou tentando entrar nos salões, e aí a minha dúvida é essa. Será que eu não estou tão coerente, ou eu preciso de uma avaliação de uma outra pessoa, para que eu possa enviar as obras com a narrativa, né? Escrito algum texto junto com elas? Esse texto pode ser meu, o ideal seria que ele fosse de outra pessoa. Não, mas veja bem, o texto de outra pessoa só vai no teu portfólio. Então, por exemplo, vamos supor que o Jerônimo é teu curador, tá bom? Ele escreveu um texto sobre uma produção sua. Daí lá no teu portfólio você põe um trechinho do que o Jerônimo falou. E daí quando você mandar pro salão, você manda o teu portfólio. Daí quando eu mando o portfólio com o textinho do Jerônimo, eu tô dando meio que uma carteirada em quem vai avaliar, entendeu? Daí massa. Agora, quando o salão abre um espaço assim, ó, fale um pouquinho da sua obra. Na verdade, ele quer saber um pouco daquele texto que você cria para você mesmo, entendeu? Entendi. Então eu tinha dúvida nisso, porque como eu estou naquele lado do Arte no Porto e eu conheço a curadora, eu já comecei a pensar nisso. Eu acho que é legal agora eu pedir os depoimentos para pôr no portfólio. Olha aí, é uma ideia que eu não tive ainda. Daí, como é que a gente chega no curador, né? São outros 500. Daí você vai ter que jogar um super lá. Mas isso eu conto daqui a pouco para vocês, como é que a gente chega no rolê dele. Tá, beleza. Obrigada. Show de bola, Nani. Dúvidas, meu povo e minha pova? Atenção, senhores estudantes. No prazo de 1 minuto, essa chamada, caso não tenha dúvida, irá se encerrar. Ninguém? Nada? Então tá bom, meus queridos, minhas queridas. Semana que vem, firmes e fortes, nesse mesmo bate local, tá? O pessoal da mentoria, temos um segundo round agora. Quem não tá, fica o convite para vir fazer parte do time. Se não, também é super bem-vindo sempre para vir aqui conversar com a gente, tá? Todo sábado, das 4 até umas 5, às vezes a gente escapa um pouquinho mais, igual a gente escapou hoje, meia horinha a mais, mas é mais ou menos por aí. Beleza? E lembrando que sempre fica gravado no YouTube, tá? Essa chamada aqui, depois ela vai lá pro YouTube. Daí lá, se de repente um dia ou outro você faltar aqui, eu não quero, né? Eu prefiro que você venha. Olha quanta coisa, olha quantas perguntas legais que os colegas fizeram, e a gente pode trocar com eles, né? Então, o legal é isso, né? Mas, se você não puder, dá para assistir também pelos links do YouTube. Beleza? Professor, só bem rapidinho, esse material que o senhor passou hoje é o módulo 26. Yes, baby. Os anos anteriores, tem como a gente acessar? Daí depois ele vai sendo randômico, né, Jerônimo? 26 vai chegar uma hora que ele vai chegar no fim, depois ele começa de novo. E assim a gente vai que vai. Beleza? Show de bola? Então tá bom.
Meus queridos, um grande abraço para vocês e até sábado que vem. Tchau, tchau.